Fala pessoal, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Bem-vindos ao canal aqui do Eduardo Popovici. Gente, aqui você encontra bastante conteúdo gratuito sobre tecnologia, em especial o universo Microsoft. E neste vídeo eu quero mostrar todos os passos para subir um controlador de domínio clássico com o bom e velho Windows Server utilizando templates prontos em um acervo do GitHub. Nós vamos configurar VNets, subredes usando PowerShell, vamos configurar o Bastion Host em sua versão Developer e deixar o seu ambiente pronto para encarar qualquer desafio, seja ele produtivo ou de estudos. Como recebo diversas mensagens perguntando, Dudu, por onde eu começo? Bom, então achei que deveria mostrar as configurações rápidas e funcionais que você pode utilizar tanto para o dia a dia quanto para quem trabalha efetivamente com Azure. Tá? Se você está se preparando para um exame de certificação e, por exemplo, precisa praticar alguns assuntos que estão presentes na AZ104, na AZ140 e até na AZ801, você pode usar esse vídeo aqui. É extremamente simples, extremamente útil para o dia a dia e para seus estudos. Bom, posso dizer que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo subir sobre a criação de um ambiente de desktops virtuais com o nosso querido e famoso Microsoft AVD, o Azure Virtual Desktop. Então prepare o café, feche o WhatsApp, saia do Instagram e bora praticar na console do Microsoft Azure. Bora para a parte prática! Vamos começar a parte prática e aqui eu sempre recomendo que você comece com a análise de requisitos. O que é essa análise de requisitos? A nossa proposta aqui é montar um controlador de domínio que atenda diversos ambientes ou laboratórios de estudo. Isso significa que a sua assinatura precisa ter uma quantidade de componentes disponíveis. Por exemplo, quando você faz uma assinatura, você tem uma limitação de uso de quantidade de máquinas virtuais, de processadores, de memória e por aí vai. Né? Então nós temos que entender qual é a quantidade de recursos disponível dentro da minha assinatura, para que eu consiga montar o ambiente do jeito certo. Esse tipo de análise de requisito pode ser feito tanto por linha de comando quanto por interface gráfica. E aqui eu gostaria de demonstrar toda essa coleta de informações através do PowerShell ou do Azure CLI. Então, primeiro ponto aqui, acesse a sua console do Microsoft Azure. Venha na parte superior aqui em cima, você encontra um ícone, exatamente como esses, que libera o que nós chamamos de Cloud Shell. No Cloud Shell, você pode trabalhar com o PowerShell ou alterar para o modo de bash. O ícone que fica que possibilita a alteração fica no canto esquerdo ali da sua barrinha. Então, se você clica no alterar, ele vai para a parte do bash, onde você usa comandos do Azure CLI. Mas nós vamos brincar aqui, na verdade, inicialmente, com o PowerShell. Muito do que nós faremos aqui tem relação com scripts, comandos, enfim. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, né, entenda que será necessário criar os objetos dentro de localidades específicas ou regiões. Então, Dudu, como é que eu faço para entender a nomenclatura das regiões ou saber quais regiões estão disponíveis dentro do Microsoft Azure? Eu tenho um comandinho aqui já na manga que vai me ajudar a mostrar todos esses itens. É o get as location. Vamos comentar cada pedacinho desse comando. O que faz exatamente o get as location? Esse camarada ele traz uma lista de todas as regiões disponíveis dentro do Microsoft Azure. Tudo que é possível criar recursos dentro do Azure, ele traz, ele mostra. Esse camaradinho aqui, essa barrinha que nós chamamos de pipe, ele passa a saída do get as location para o próximo commandlet. Então eu tenho aqui o select object display name location. Ele pega a saída desse camarada e joga para o select object. E o que faz exatamente esse select object display name location? Esse camarada aqui ele faz o seguinte: ele exibe as propriedades que são trazidas por essa saída, né, do get as location. Então, ele gera que a saída joga para o select object e ele mostra todas as propriedades. Então, quando eu pressiono a tecla Enter, ele traz exatamente
todas as propriedades relacionadas às localizações. Então, por exemplo, aqui eu tenho o east-west. Qual que é o location, a propriedade dela? A escrita é deste formato, é o east-west nesse formato. Então significa que se eu monto um script, por exemplo, para a criação de um grupo de recursos, um objeto em east-west, eu preciso usar este parâmetro neste formato dentro do meu script. Vamos para um exemplo mais prático. Então imagine que eu queira criar ali uma referência, uma variável, tá? Então coloco o cifrão, escrevo o nome da minha variável, por exemplo, location, que é a localidade, espaço igual, aspas simples, e aí eu coloco, por exemplo, West-West, vai, West-US. Então eu gostaria que toda vez que eu fizesse referência à palavra location dentro do meu script, ele levasse exatamente para essa região. Pressiono a tecla Enter e agora eu tenho a palavra location atrelada a West-US. Eu vou aproveitar que já comecei a construir aqui as variáveis. Então deixa eu colocar aqui mais uma variável. Essa variável em específico será usada para o nome do meu grupo de recursos. Então vamos colocar aqui Resource Group Name. E aí eu quero que essa variável ela entre como RG de Resource Group, traço AVD, traço 01. Dudu, por que você colocou AVD aqui? O lab é de AVD? Também serve para AVD, né? Azure Virtual Desktop. Mas eu escolhi um nome a esmo aqui, eu acho que fica legal essa nomenclatura. Pressiono Enter, ele guarda ali a minha variável, né? O meu Resource Group Name com este camaradinho aqui. Agora eu quero criar o grupo de recursos fazendo uso destas variáveis. E agora vem o comando realmente para criar o grupo de recursos. É algo novo? É. Então, palavra new, traço, AZ, resource group, pressiona a tecla Tab, ele coloca aqui, né? GRO, Tab, completou com o group, espaço menos LO de location, pressiona a tecla Tab, ele completa, tá? Então, location e coloco a variável. Então, variável location, que é a localidade onde eu coloquei, aquela variável que eu havia criado, espaço, o nome, né? O name, espaço, e agora eu coloco a tecla Tab para mostrar todas as possibilidades relacionadas, né? Então, como eu criei outra variável, vamos colocar a variável aqui, que é o nome do meu grupo de recursos, ou seja, coloco aqui o cifrão e faço a referência Resource Group Name. É exatamente isso. Então eu fiz o seguinte: novo grupo de recursos na localização que eu havia definido, ou seja, east-west, e o nome é o grupo que eu já havia definido, ou seja, Resource Group AVD01. Depois de pressionar o Enter, você deve visualizar aqui a criação do grupo de recursos. Então eu tenho ali o RGAVD01, o West-US, executado com sucesso. Dá uma pausa agora no vídeo, dá uma olhada nesse comandinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Então você tem as variáveis e a execução do comando de criação do grupo de recursos. Depois que você fez a criação, vamos ali, eu já deixei nos favoritos aqui os grupos de recursos, e eu consigo visualizar aqui, dentro dos grupos de recursos, o meu RGAVD01. Então aqui eu criarei, por exemplo, o meu controlador de domínio que fará comunicação com as máquinas do meu ambiente, do meu laboratório de Azure Virtual Desktop. A próxima etapa exige que eu crie a minha Virtual Network, a minha VNet, e eu preciso entender que a minha VNet ficará salva dentro desse grupo de recursos. Ela será criada em east-west, do jeito que está aqui. Ela tem um prefixo de endereço específico, ou seja, eu preciso já ter definido o meu endereçamento IP e quantas subnets serão criadas. Antes de começar a criar redes virtuais, em máquinas virtuais, enfim, antes de começar a brincar realmente com todo o ambiente, nós vamos registrar provedores de recurso. Esse tipo de registro permite que eu gerencie
itens ou tipos específicos de objetos ou recursos, né, dentro da minha assinatura. Pode ser que a sua assinatura não tenha esse provedor declarado. Nós faremos aqui com a própria estrutura da Microsoft. Então é bem tranquilo. Ele é necessário, por exemplo, para que eu possa criar, gerenciar e interagir com recursos de computação como máquinas virtuais, a conta do Azure, ou até mesmo poder mexer ali com a parte de rede, com balanceadores de carga, enfim. Utilizar esses comandos pode ajudar muito e não atrapalha em nada, tá? Então já tenho esses comandinhos aqui já no gatilho. Vamos aqui para minha tela, botão direito, vamos colar e ele faz o registro dos provedores em relação de uso de máquinas virtuais, tá? Aqui computação, enfim, e também faz com a parte de rede. Então a parte de rede, entendam, interface de rede, subrede, qualquer tipo de recurso de rede virtual, balanceador de carga, ele trabalha com este provedor de recursos aqui. Então, feito a declaração dos provedores de recurso, nós vamos configurar a nossa VNet, as nossas máquinas e por aí vai. Para ganhar um certo corpo e agilidade, nós faremos toda a criação do controlador de domínio, da floresta, enfim, usando um template do Azure Resource Manager que está lá no GitHub, na própria central da Microsoft. Olha que bacana. Eu deixei aqui separado o Git do treinamento AZ140. Então você consegue pegar esse conteúdo, por exemplo, na estrutura de GitHub dos treinamentos da Microsoft. Inclusive, gente, tem aqui um Quick Start, templates dentro de cada módulo de certificação. Então a Z104 tem as dele, a Z800 tem as dele, e aqui eu separei o do AZ140 até para facilitar um pouco a nossa vida, já que futuramente eu pretendo montar o laboratório passo a passo do AZ140 aqui, tá bom? Do Azure Virtual Desktop. Então eu quero colocar um controlador de domínio à disposição usando um template presente aqui no GitHub. A vantagem de usar o GitHub diretamente é que eu posso vir aqui no portal da Microsoft e clicar no botão Deploy to Azure. Se eu faço isso, olha o que acontece. A guia do Git, ela faz a autenticação lá no Microsoft Azure. Feita a autenticação no Microsoft Azure, ele já carrega a máquina com o template necessário. Então ele já traz ali, olha, o template para Active Directory New Domain, direto do GitHub, com várias configurações prontas. Óbvio, eu tenho que mudar algumas coisas como a região, enfim, nós faremos isso. Mas olha que bacana, ele trouxe aqui o tipo de máquina que eu quero, ele me trouxe aqui configurações de Virtual Machine, de VNet, ou seja, trouxe bastante coisa pronta. Antes de executar esse parâmetro aqui, eu preciso pesquisar algumas coisas, ou preciso pesquisar algumas informações relacionadas a limites da minha assinatura. Por exemplo, o template trouxe essa família de máquinas, né? Uma Standard D2S versão 3. Será que eu posso executar esse tipo de máquina? Será que eu tenho limite disso sobrando se o meu ambiente já está funcionando? Então tem alguns comandinhos que podem ajudar a entender como está a assinatura antes de rodar algum tipo de template. Eu recomendo sempre que vocês deem uma validada, tá? Porque lembre-se que a sua assinatura, por padrão, ela tem limites. Então, imagine que você pegou a assinatura Pay As You Go aí, a mais simples possível, a alegria do seu cartão de crédito atrelado, enfim. Ela tem uma limitação de quantidade de máquinas virtuais, quantidade de famílias de máquina. Então, é importante que você saiba de tudo isso antes de começar a montar ambientes produtivos. Legal, Dudu, entendi. Mas como é que eu faço essa validação? Vamos lá. Abriu o nosso Cloud Shell. PowerShell já está no gatilho. Eu tenho um comandinho aqui. Eu vou aplicar esse comando, que é exatamente a família de máquinas que ele colocou aqui dentro do template, tá? E aí depois eu faço a explicação dele quando a carga for executada. Então eu jogo o comandinho lá. Olha que bacana, olha que legal aqui. Get az vm usage location. Aí eu tenho ali a minha variável que é o location, né? O object. E aí eu tenho o nome do object e a família. Deixa eu só fazer uma correção rápida aqui, porque
Como ele fez a carga padrão ali, eu não sei se ele marcou o location. Então vale a pena colocar de novo a variável para evitar certo constrangimento, né? Então tem aqui a location west-west, é isso que eu quero. Então vamos lá, botão direito, eu vou colar aqui o meu script, definir aqui a location de novo, west-west, e falei, olha, PowerShell, faz uma gentileza, cara, me mostra quantas máquinas eu posso ter desta família em west-west. E se eu já tenho alguma. O corrente velo aqui, eu tenho alguma? Não, eu tenho zero. Qual que é o meu limite? 20. Então eu posso ter até 20 máquinas dessa família aqui dentro da minha assinatura. Legal, está dentro do que eu espero. Ô Edu, cara, e se eu precisar de mais máquinas, como é que eu faço? Eu sento e eu choro? Não. Tem uma área no Azure onde você consegue pedir, solicitar a expansão dessa numeração. É óbvio que dependendo da sua assinatura e da quantidade de máquinas que você precisar mais, será necessário um contato com a Microsoft até para que eles entendam por que você precisa ou por que você tem aquela necessidade específica. Ok? Mas a princípio, o que eu tenho aqui atende muito bem. Vou minimizar aqui o Cloud Shell e aí então vamos fazer os ajustes dentro do nosso template. Eu vou então mudar os parâmetros desse modelo. Vamos para editar parâmetros. Aqui nos parâmetros ele tem vários valores nulos, né? Tem a máquina, a família que eu estou utilizando e eu montei um arquivo separado, .json, que tem a composição dos parâmetros que eu quero usar. Então eu vou carregar esse arquivo. Esse arquivo ele está aqui, deixa eu pegar o arquivinho, ó. Eu coloquei como banana.dc, esse cara aqui, e ele preenche automaticamente com algumas informações importantes, como o nome do usuário, a senha, permanece aqui, por exemplo, o tipo da máquina, a família, né? Só que ele dá nomes à máquina virtual, ele dá nomes à rede, ele estipula o endereço da minha rede, tem um /16 ali da minha rede, dá um nome, no caso, para a minha interface de rede, coloca o IP privado como primeiro IP da rede aqui, no caso é o 10.0.0.4, com base nesse meu endereço /16. Ou seja, ele cria uma série de configurações, cria toda uma série de parâmetros para facilitar a minha configuração. Tudo isso eu defino antes, tá? De vir aqui para o laboratório. Ou vir aqui para a prática, né? Executar a configuração. Clico no salvar e ele preenche com todos os itens. A única coisa que eu preciso mudar aqui eu preciso entregar o grupo de recursos, colocar no grupo que nós criamos, tá? E note que ele puxou o west-west direto. É aqui que eu preciso criar e depois eu explico por que eu estou usando esse cara aqui. Pegou o user lab, colocou a senha bonitinha e aí eu tenho que dar um domínio para ele, tá? Então o que geralmente eu uso aqui? Como eu estou em um laboratório, eu uso o popovice.lab. Então vamos deixar o meu popovice.lab, coloca aí o nome que você acha bonitinho, lembra nome sobrenome, por exemplo, tá? Coloca ali para poder montar a configuração certinho. Vou usar esse modelo de máquina mesmo, já está com todos os dados preenchidos, está vendo? Endereço IP, subnet name, está tudo montado bacaninha aqui. Feito isso, nós vamos passar para a próxima tela, onde ele faz a checagem, a validação de todos estes itens. Antes de eu clicar no próximo, eu gostaria de clicar nesse botão visualizar e mostrar a vocês algo interessantíssimo. Antes de criar a máquina, antes de criar ali a rede, enfim, o Azure mostra a topologia futura. O que é isso? Como será quando você montar tudo isso, der um continuar, um avançar ali, como fica toda a estrutura? Ou seja, a máquina, a interface de rede, a VNet, ele monta todo ali um organograma, né? Não sei se o termo é esse, enfim, uma topologia visual para que você imagine como é que fica essa configuração. Bem bacana, né? E extremamente útil. Você consegue ter ali uma visão, né, do todo de forma bem simplificada. Bom, vamos clicar aqui no próximo. Ele começa a validar todo o ambiente. Deixa ele fazer a carga da validação. Demora um pouquinho. Fez a validação, não apareceu nenhum erro. Dá uma conferida rápida. Tamanho da máquina, domínio estipulado.
coloquei toda a rede bonitinha, tá tudo certo, criar. Agora, gente, ele leva mais ou menos 15, 20 minutos para criar ali o ambiente. Eu acabei mandando para implantação e agora não tem jeito. Vamos ter que realmente aguardar. E é nessa hora que eu falo, vamos usar a mágica da edição de vídeo, né? E eu retorno quando tudo estiver já configurado, mas para vocês é um instalo. Implantação bem sucedida aqui, levou em torno de 16 minutos, mais ou menos 16, 17 minutos. Feito isso, vamos até o grupo de recursos e vamos observar o que foi criado, né? Então o template ele permitiu a criação de um conjunto de disponibilidade, de uma máquina virtual, um adaptador de rede, 2 discos e uma rede virtual. Então basicamente ele separou um disco para o sistema de dados e um para os dados que ficarão dentro do nosso controlador de domínio. Resumindo, criou tudo bonitinho aqui e disponível para utilização. Seguindo as boas práticas, nós vamos montar uma forma segura de acessar e administrar esse servidor. E o que é exatamente uma forma segura, tá? Nós vamos montar um Bastion Host ou um bastião, por assim dizer. Eu clico na máquina, pela própria máquina, eu venho em conectar e conectar por meio de um Bastion Host. Note o seguinte, quando eu falo de um Bastion Host, eu estou dizendo que é uma maneira segura através do portal aqui do Azure para me conectar à minha máquina virtual. E isso eu digo o seguinte, você elimina a necessidade do acesso RDP no IP externo. E por que eu escolhi o west-west? Agora vem a sacada. A Microsoft está com um novo formato de acesso Bastion Host. Tá? Então ela está em preview, pelo menos até a data que eu gravei esse vídeo, de um Bastion chamado Developer. Então, desenvolvimento que não tem custo, por enquanto não tem custo, tá? Extremamente rápido e simples de implantar. Notem que eu não criei nada. Automaticamente ele já veio todo o modelo de conexão só pelo fato de estar em east-west. Então, você já tem ali um formato de conexão. Eu vou criar aqui um Bastion do zero para mostrar a vocês exatamente esse novo modelo de Bastion que está disponível. Ponto importante aqui, gente, o que vocês precisam considerar antes de montar o Bastion Host? Entenda que o Bastion ele cobra de você independente do uso, tá? Então, se você monta o Bastion Host, você configura o Bastion Host, ele está cobrando, ele cobra por hora. Então, não necessariamente você tem que ter a conexão ativa. Então, montou, configurou, ele começa a cobrar. Outro ponto importante, o Bastion Host ele substitui conexões do tipo RDP em cima do IP externo, ele substitui o SSH em cima do seu IP externo, da sua internet, né? Permitindo que você faça todo o acesso pela console do Azure. É extremamente interessante, fácil de se implantar e altamente recomendável para todo tipo de equipamento, seja servidor, estação de trabalho que você deixa aqui no Microsoft Azure. Um detalhe importante é que você consegue fazer a implantação do Bastion por aqui ou exatamente pela central de Bastions. Tá? Você tem uma área específica para o Bastion onde você pode também montar a configuração. Eu quero separar, eu quero que o meu Bastion Host fique em uma subnet diferente. Então vamos buscar aqui primeiro minhas VNets, minhas redes virtuais, e entender que eu havia criado aqui a minha ZADDS VNet 01, que é onde está toda a minha estrutura. Tá? Hoje, na minha rede, perceba que eu só tenho uma subnet, que é a subnet onde fica o meu controlador de domínio. Eu quero mais uma aqui embaixo, até para separar o tráfego, separar direitinho cada item específico, ok? Nós podemos montar tudo isso via interface gráfica, mas eu quero montar isso via linha de comando. Tá? Vamos colocar aqui a montagem através da linha de comando. Na verdade, nós faremos o seguinte, eu vou criar uma subrede para o usuário, para estações cliente em linha de comando, e o Bastion eu crio
interface gráfica até para demonstrar as duas maneiras de criação, tá bom? Tio Edu tem aqui um scriptzinho pronto, já meio engatilhado. Eu vou aplicar esse script aqui, torcer para tudo dar certo, não passa aquela vergonha alheia. E vamos lá, criando. Opa! Quando dá o succeeded aqui, sucesso, é show de bola. Bora lá, deixa eu explicar esse camarada aqui. Primeira coisa, eu declarei variável do resource group e na da VNet, a variável da VNet, eu fiz um get em uma das VNets, dizendo, olha, eu quero fazer a criação da minha subrede nessa VNet aqui. Legal? Depois, montei as configurações que colocam o nome da subrede, o prefixo da subrede, ok? E executei lá a aplicação das configurações. Feito isso, vem aqui na interface gráfica, dá um atualizar e ela aparece aqui como uma rede cliente. Então as minhas estações de trabalho ficam nesta rede aqui, tá bom? Bem simples e bem fácil. Agora eu pretendo criar a minha subrede do Bastion. Só para a gente não se perder aqui, tá? Então eu tenho a primeira subrede, onde fica o controlador de domínio e, se for o caso, os servidores. E eu tenho aqui a minha rede de máquinas, de clientes. E agora nós vamos montar a minha subrede relacionada ao Bastion. Eu vou clicar aqui na subrede e nós vamos começar a montagem. A primeira coisa que nós temos que mudar aqui é a finalidade da subrede. Então aqui ele está como uma subrede default e eu coloco lá como Azure Bastion. Tá vendo? Então automaticamente o nome já fica meio que obrigatório, né? Azure Bastion Subnet. Já fica com o nome correto para esta rede. E agora nós vamos acertar ali os intervalos de endereçamento IP que compõem essa rede. Tá aqui o endereço inicial, eu vou colocar 10.0.025.4.0 e os endereços eu coloco como 1/24. Exatamente desta forma aqui. Então fica Azure Bastion Subnet, fica o endereço inicial marcado aqui e eu tenho 1/24. Feito isso, não marco mais nada e clico no adicionar. E ele monta a minha subrede e é uma subrede direcionada especificamente para Bastion. Subrede montada, ele fica como Azure Bastion Subnet e permite até 251 IPs disponíveis. Agora nós vamos lá para a máquina virtual. Lá pela máquina virtual, clico em conectar, conectar-se por meio de um Bastion Host. Vamos aqui para as configurações de implementação, configurar manualmente. Na configuração manual, eu pretendo usar o mesmo padrão de configuração que nós já estamos utilizando, né? Então, AZ, Bastion, Lab, Dev01. Então, aqui eu coloco como Dev01 porque eu quero uma mais simples e mais barata que a standard. Eu olho, ele colocou no grupo de recursos correto, colocou na região correta, só que por padrão trouxe aqui o modelo standard. Pessoal, não se esqueçam, tá? Quando você monta o Bastion, ele começa a cobrar, usando ou não. Só o fato de você ter configurado o Bastion Host, ele já começa a cobrar. Ok? Lembra que o Bastion Host é um serviço gerenciado pela Microsoft que fornece acesso seguro e contínuo às máquinas virtuais. Ou seja, ele cobra exatamente da mesma forma que ele cobraria por um túnel VPN ali naquela questão de existência, tá? Então, se existe, ele cobra. Você usando ou não, vem aquela fatura todo mês. Ponto importante aqui. O standard, ele tem duas instâncias ativas. Eu posso aumentar a quantidade de instâncias, tá? Ou posso mudar para uma das camadas superiores ou inferiores. Eu tenho a básica, a Developer e a Premium, né, além da Standard. A Developer, ela permite que eu escolha a rede virtual. Então eu posso escolher aqui a rede virtual e ela não me dá a opção de subnet.
Hoje ela está como preview até o dia em que eu gravo esse vídeo e disponível em pouquíssimos lugares. Então, se você presta bastante atenção, você tem West US, West Central US, Norte Europa e Norte Central US. Para o nosso laboratório, para o nosso desenrolar aqui de configurações, é óbvio que eu vou usar o desenvolvedor porque é mais barato. Nesse caso, por enquanto, custo zero. Tá? Muito mais barato que o básico. Mas perceba aqui que você tem uma certa limitação. Você não tem exatamente uma escolha de quantidade, né, de instâncias que podem ser usadas, tá vendo? Ó? Então, o básico eu já tenho duas instâncias travadas, eu não consigo aumentar, mas ele permite que eu escolha a subrede, tá vendo? Está como Azure Bastion Subnet. Ele me permite uma escolha, uma configuração refinada e uma segregação, por exemplo, ali. Uma separação, não é segregação, uma separação de configurações. Quando você usa a Standard, tem mais opções pela quantidade de instâncias. E aí você, óbvio, né, pela quantidade aqui, você precisa de um endereço superior a 1/26. Enfim, você consegue colocar ali de várias maneiras. Eu vou usar a desenvolvedor. Pô, Dudu, mas você criou uma subnet? Eu criei ali porque se amanhã ou depois eu quiser, né, transformar esse desenvolvedor em base, que eu consigo. Então, basicamente, nós vamos usar o desenvolvedor. Clico no avançar. Aqui eu tenho algumas configurações adicionais. Notem que eu não posso escolher nada aqui porque eu estou no modo dev. Ok? Ele não deixa fazer muita coisa. Se eu quisesse, por exemplo, usar conexões baseadas em IP, autenticação de Kerberos, o suporte nativo, cliente nativo, eu teria que usar aqui do Basic para cima. Então, se eu volto para o anterior aqui, ó, básico, avanço, ele já tem autenticação por Kerberos. Se eu pego a Standard, ele já tem mais opções, como conexão baseada em IP, autenticação de Kerberos, suporte ao cliente nativo e o link compartilhável. Dudu, como que eu sei qual escolher? Gente, depende do que você precisa. Se você precisa de algum destes itens, aí com toda certeza você escolhe ali a camada que oferta a você exatamente aquele recurso. Tá? Para o nosso laboratório aqui, o desenvolvedor atende bem. Então, clico no revisar e criar. Ele faz a primeira validação. Entende exatamente o nome do Bastion, a assinatura, o grupo de recursos atrelado, onde ele está sendo criado, a zona de disponibilidade não tem nenhuma nesse modelo, a região, a rede virtual e a camada. Feito isso, clico no criar e aí é só aguardar a mágica acontecer. Outro ponto importante, pela simplicidade do Bastion Developer, vocês perceberão que a criação é muito mais rápida do que o modelo Basic, por exemplo. Então a implantação acontece de uma forma bem mais simples e mais dinâmica. Olha, já está pronto. Então não deu nem um minuto, o recurso está aqui disponível para utilização. Então se eu venho agora lá no meu Bastion, eu consigo ver o nome do Bastion, o tipo, né? É um bastião, o recurso onde tem, onde ele está localizado, enfim, tem as informações aqui. Então se eu venho dentro da minha máquina virtual, conectar por meio do Bastion, eu já tenho à disposição ali para usar a senha da máquina, né? Então tenho o meu usuário e a minha senha. Deixa eu pegar aqui no meu bloquinho de notas. Nós colocamos, se não me falha a memória, userlab, certo? E a senha é aquela senha padrãozona que nós estamos usando para laboratório. Detalhe, essa senha, pelo amor de Deus, é laboratório, né? É um exemplo. No mundo real você não usa algo tão frágil. Colocou o usuário e senha, nós vamos clicar em conectar e eu quero que essa conexão seja feita através de uma outra aba do navegador. Então clique em conectar. Ele abre uma outra aba e permite que eu faça logon no meu servidor. Tudo pela aba do navegador. Vamos deixar a carga acontecer. E olha que bacana, olha que legal. Fez a conexão no servidor. Clico em Yes Networks. Don't show this message again, ou seja, não me mostra a mensagem de novo. Eu estou conectado no meu controlador de domínio. Vamos até a local server, no Server Manager. Ele tem lá o nome do computador.
Tem o domínio marcado, disponível, ou seja, simples e fácil. Tá bom? Dudu, quero saber mais do Bastion Host. Olha, eu separei aqui um site, enquanto ele fazia a edição aqui do vídeo, com os preços. Então, até o momento em que eu gravei esse vídeo, colocando os valores em dólar aqui, tá? Eu tenho o Azure Bastion Developer Free. Tem limitações? Uma penca. Tá? São várias limitações se você compara com o Basic, o Standard e o Premium, óbvio. Então ele tem o valor hora média de 0,19 dólares. Isso lá em Central US. Nós estamos em West US e eu quero em Brasil real. Tá? Então sai mais ou menos o Basic R$ 1 por hora. Então mais ou menos isso daqui por hora. Então 24 horas faz a conta, aí você multiplica 24 por 32, você sabe ali, 31, né, 31 dias, sabe mais ou menos quanto bate a tua fatura ali por mês. Tá bom? Então você tem os valores aqui. Detalhe importante é que você tem valores também de transferência de outbound que devem ser considerados. Lembrando que até os primeiros 5 GB é free. Então, Dudu, peraí, você está dizendo para mim que o Bastion Developer ele permite acesso free, ou seja, eu não pago pela montagem dele, mas se eu estourar esse valor aqui, eu vou acabar pagando uma quantidade por giga. É importante você levar isso em consideração, tá? É muito importante que você leve isso em consideração. De qualquer forma, a Microsoft te oferece para você o Pricing Calculator aqui, ou seja, você consegue montar ali toda uma configuração e saber exatamente quanto você paga, ou ter uma boa noção de uma estimativa de preço que é pago até o fim do mês. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Retomando, vamos voltar aqui para o nosso grupo de recursos e de volta ao meu grupo de recursos AVD01. Vamos lá, só para fechar aqui o nosso vídeo, o que foi que nós fizemos? Então, nós utilizamos diversos commandlets, né, do PowerShell para configurar o ambiente, validar necessidades e recursos, enfim, brincamos bastante aqui com o PowerShell. Utilizamos um template pronto, que veio lá do GitHub. Detalhe, eu posso montar o meu próprio template, posso usar templates diretamente da minha empresa, tá? Então, assim, se a sua empresa tem uma área no GitHub, ali paga por isso e tem os templates montados, você pode fazer uso dali. Eu usei uma que é utilizada para treinamentos, em especial do AZ140, porque o treinamento oficial ele já te dá ali o arquivo pronto, né? Muito fácil. Então, para o nosso exemplo, fazia sentido a utilização. Nós carregamos configurações customizadas por um arquivo JSON. Importante, a maioria das certificações hoje, a 104, a 140, enfim, os exames de certificação exigem que você conheça os arquivos JSON, então é importante já começar a lidar com esse tipo de situação. Nós criamos redes virtuais, tanto por linha de comando, quanto por interface gráfica, lembrando que eu criei uma rede para clientes, né? Uma subnet para estações clientes, e criei uma outra subnet para o Bastion Host. Então, se você está pretendendo montar um ambiente de virtual desktop, de AVD, é recomendável pelo menos 3 subnets ali, tá bom? Uma para os servidores, uma para estações de trabalho, no mínimo, ok? Eu digo no mínimo mesmo, e uma você usa para conexões do Bastion Host. E nós criamos exatamente o Bastion Host no formato Developer. Falei bem pouco mesmo relacionado aos tipos, né, de Bastion disponível. Enfim, dá para criar um aprofundamento nisso, mas não é o tópico desse vídeo por enquanto. A ideia é que vocês entendam de forma mais prática como montar um ambiente que atenda o estudo de vocês e em todos os exames de certificação. Esse ambiente que foi criado, que tem um controlador de domínio, você tem subredes, você tem o Bastion para acesso, oferta a você a possibilidade de estudos de vários exames. Tá? Então, é o básico para que você consiga estudar através do Microsoft Azure, que exige um controlador de domínio para a autenticação dos seus usuários. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Prometo que logo logo teremos novos vídeos, até porque eu quero montar todo o ambiente do AVD, falar bastante sobre ele. E é isso. Muito obrigado aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.